Aposentadoria rural no INSS em 2023. Neste vídeo eu vou te explicar todas as novas regras que estarão vigentes no ano de 2023 para você que está pedindo o benefício da aposentadoria rural. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Neste vídeo eu vou te explicar as regras vigentes para você que vai pedir o benefício da aposentadoria rural em 2023. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo ele é pensado para ajudar o segurado do INSS a resolver seus principais problemas previdenciários, ou se não resolver, a ajudar a sanar sua dúvida sobre o direito previdenciário. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo, isso é importante para que o meu trabalho aqui no YouTube seja reconhecido. No momento que você curte esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele acaba distribuindo para cada vez mais pessoas. O momento de solicitar a aposentadoria no INSS, principalmente a aposentadoria rural, com certeza ele é um momento bastante esperado pelos segurados que são agricultores, pelos segurados que são pescadores artesanais, pelos segurados que são indígenas, todos os segurados que vivem desse regime de economia familiar, desse regime que é destinado aos pequenos agricultores. Mas quando vai se aproximando desse momento, o segurado ele acaba identificando que ele não sabe como pedir a aposentadoria rural no INSS. Ele acaba identificando que ele não sabe que documentos são importantes, ele não sabe que requisitos são importantes para que ele consiga o seu benefício previdenciário. Afinal de contas, não são todas as pessoas que têm direito à aposentadoria rural. A aposentadoria rural no INSS ela é destinada realmente àquelas pessoas que se enquadram nas regras que são necessárias para a aposentadoria rural. A aposentadoria rural é um tipo de aposentadoria do INSS. Existem vários tipos de aposentadoria no INSS. Existe a aposentadoria por idade, existe a aposentadoria por tempo de contribuição, existe a aposentadoria da pessoa com deficiência e existe também a aposentadoria rural, que é atualmente conhecida como aposentadoria por idade do trabalhador rural. Aqui neste vídeo eu vou te explicar o que é mais importante você saber para que você tenha o seu direito da aposentadoria rural reconhecido pelo INSS, ou seja, para que você consiga a sua aposentadoria rural no ano de 2023. Vamos lá para a tela do computador para conhecer um pouco sobre o seu direito previdenciário da aposentadoria rural. Para que você consiga a aposentadoria rural no INSS, você tem que conhecer pelo menos esses 4 requisitos. Que requisitos são esses? Saber os requisitos que são necessários para a concessão da aposentadoria rural. 2. Saber como comprovar a condição do trabalhador rural, que é a condição do trabalhador que está pedindo essa aposentadoria. 3. Saber preencher corretamente a autodeclaração do segurado especial rural, que é um documento pelo qual este segurado vai ter que apresentar ao INSS, se ele for um segurado especial. E 4. Saber montar a linha do tempo rural para a aposentadoria do seu cliente, se você for uma pessoa que trabalha com o direito previdenciário. Ou seja, saber identificar corretamente qual é o tempo rural e qual é o tempo que não é rural, qual é o tempo que não se enquadra como tempo rural. Vamos lá começar para o primeiro requisito, que é saber quais são os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria rural. Em 2023, a idade do homem para que ele consiga a aposentadoria rural no INSS é 60 anos e da mulher 55 anos. Esse requisito de idade ele não foi modificado com a reforma da Previdência, continua o mesmo requisito. O homem 60 anos e a mulher 55 anos. Existem também outro requisito, que é a carência ou tempo de contribuição.
e tempo de contribuição. Para a aposentadoria rural, em 2023, a carência são 180 meses de efetivo exercício da atividade rural, ou seja, 15 anos de atividade rural. 15 anos trabalhando na roça. Não significa dizer que esses 15 anos sejam todos os últimos 15 anos. Pode ter sido 5 anos lá atrás e 10 anos atualmente. Pode ser 10 anos lá atrás e 5 anos atualmente. Podem ser períodos intercalados, que é como a legislação fala. Ou seja, podem existir vínculos urbanos entre vínculos rurais, entre períodos de vínculos rurais. O importante é o seguinte, é que no momento de pedir aposentadoria, que a gente conhece como DER, na DER, o segurado esteja exercendo ativamente a atividade rural. Ou seja, no momento que o segurado vai pedir aposentadoria no INSS, para que ele consiga a aposentadoria rural, ele deve estar executando a atividade rural, ele deve estar exercendo a atividade rural. Se ele hoje tem 60 anos e ele trabalhou na roça quando ele tinha 18, 19, 20, até os 30 anos, até os 35 anos, mesmo ele tendo 15 anos de atividade rural, mas atualmente ele não estando exercendo a atividade rural, ele não tem direito. Neste caso, terá que ser outro tipo de aposentadoria para esse segurado. A aposentadoria rural, ele tem que ter os 15 anos de comprovação da atividade e também no momento que ele está pedindo a aposentadoria, ele deve estar exercendo a atividade rural. Vamos para a outra situação importante, que é saber como comprovar a condição do trabalhador rural. O trabalhador rural no INSS, ele pode se enquadrar em 3 tipos de segurado. É o segurado que é empregado rural, é o segurado que é contribuinte individual rural, que é mais conhecido como boia fria, e é o segurado que é segurado especial. O empregado rural, ele é aquela pessoa que trabalha de carteira assinada em alguma das atividades rurais, exercendo esse vínculo rural. Esse é o empregado rural. O contribuinte individual rural é aquela pessoa que é autônomo, ele presta serviço a algum outro agricultor, ele presta serviço a alguma empresa, ele vai lá e dá o dia de serviço e depois volta. No outro dia ele vai lá e presta serviço para outra pessoa. Este é o contribuinte individual rural. E o segurado especial rural é a grande maioria dos agricultores, é aquele pequeno agricultor que trabalha em regime de economia familiar, que tem unidade de terra de até 4 módulos fiscais, é aquela pessoa que trabalha em regime de economia familiar, ele e a família dele produzindo naquelas terras e extraindo a produção daquelas terras, e aquela produção daquelas terras é o principal sustento daquelas pessoas, daquela família. Para o empregado rural, para que ele consiga comprovar a condição dele no INSS, basta ele apresentar a CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Por quê? Porque o empregado rural, geralmente, ele é aquela pessoa que tem o contrato rural, tem o contrato de carteira assinada. E aí, neste caso, o documento que vai comprovar é a carteira de trabalho dele. O contribuinte individual rural, ele precisa apresentar os recolhimentos ao INSS via GPS. Ele deve recolher o INSS, pagar a sua contribuição previdenciária daquela prestação daquele serviço. E isso não acontece na grande maioria dos casos. E o segurado especial, ele é o mais problemático. Apesar dele ser o mais comum, ele é o mais problemático. Ele encontra diversos problemas no momento que ele vai pedir o benefício dele da aposentadoria rural no INSS. Para que o segurado especial ele consiga comprovar a sua condição, ele pode conseguir comprovar de 2 formas, que são essas 2 formas conhecidas. A base dos dados governamentais, que é a base ao qual o INSS vai ter acesso. O próprio INSS pesquisa no seu sistema as
a condição de trabalhador rural. É um segurado que tem um cadastro no INCRA, é um segurado que já fez o seu cadastro de segurado especial no CNIS, e essa informação já migrou para o CNIS, que é o cadastro do agricultor familiar. É um segurado que é pescador artesanal e os seus dados já constam no sistema do RGP, que é o Registro Geral de Pesca. Então, são estes segurados que o próprio INSS, através da sua base governamental, já sabe que aquele segurado é sim um segurado especial. Essa é a base governamental, é a base pelo qual o próprio INSS consegue acessar os dados do segurado através dos sistemas que esse segurado se cadastrou. Mas além dos dados das bases governamentais, o segurado ele também pode apresentar suas provas rurais, que atualmente são conhecidas mais corretamente pelo nome instrumentos ratificadores. Pelos instrumentos ratificadores, o segurado pode comprovar a sua situação, como por exemplo, ele apresenta no momento do pedido de aposentadoria o seu contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural. Ele apresenta a sua DAP, que é a declaração de aptidão à PRONAF. Ele apresenta o bloco de notas de produtor rural. Ele pode apresentar também as notas fiscais de entradas de mercadoria pela empresa que adquire a sua produção. Ele pode apresentar documentos fiscais relativos à entrega de produção rural cooperativa. Ele vai lá na cooperativa, vende aquele pescado, vende aquela parte da sua plantação, e essa cooperativa que recebe, ou essa empresa que recebe, emite um documento dizendo que comprou aquela produção daquele segurado especial. Esses são esses documentos fiscais. Comprovantes de recolhimento à Previdência Social, com o código 2704, que é o código da comercialização da produção. Cópia da declaração do imposto de renda, licença de ocupação otorgada pelo INCRA. Aqui, nessa opção, existem mais de 35 documentos estabelecidos lá na IN 128 do INSS, que foi uma IN publicada em 2022, onde o segurado pode apresentar diversos documentos que comprovam a sua atividade rural. Certidão de casamento, certidão de nascimento de filho, certidão de batismo de filho, comprovante de cadastros em programas governamentais, procuração identificando a profissão do segurado, documentos médicos que indicam a profissão do segurado e diversos documentos que podem indicar essa condição de trabalhador rural do segurado. Uma prova rural, ele é um documento onde lá está nítido a condição de trabalhador rural do segurado, está identificando a profissão daquele segurado. Lá no documento tem dizendo que aquela pessoa é agricultora, tem dizendo que aquela pessoa é pescadora, tem dizendo que aquela pessoa é trabalhadora rural, que aquela pessoa é uma pessoa agrícola, tem alguma denominação que vai caracterizar a atividade que esse segurado executa. Então, essas são algumas das provas rurais. E o terceiro fator importante para conseguir o benefício da aposentadoria rural em 2023 é saber preencher corretamente a autodeclaração do segurado especial. A autodeclaração ela vai ser preenchida somente quando for segurado especial. Quando for empregado rural e contribuinte individual, não apresenta autodeclaração. Mas como o segurado especial ele é o mais comum, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a autodeclaração do segurado especial. Existem 3 modelos de autodeclaração. Existe a autodeclaração do segurado especial rural, existe a autodeclaração do segurado especial que é pescador artesanal e existe a autodeclaração do segurado especial que é seringueiro ou extrativista vegetal. Cada uma delas é destinada à sua categoria. Na realidade, se eu for explicar só sobre a autodeclaração, eu vou passar o dia todo aqui explicando. Então, você busca os vídeos que tem sobre autodeclaração. Existem vários vídeos aqui no canal sobre autodeclaração. Depois que você assistir esse vídeo, você vai lá e busca como preencher autodeclaração, o que é autodeclaração, que aqui no canal tem diversos vídeos sobre autodeclaração. Aqui, o que é importante eu te esclarecer? Que a autodeclaração, ele é um documento essencial para conseguir a aposentadoria. Ele deve ser preenchido de forma correta e cada informação que está lá na autodeclaração, ela vai ser importante para caracterizar ou para descaracterizar o segurado
como segurado especial. Ou seja, uma informação preenchida de forma incorreta pode levar ao indeferimento do benefício, mesmo o segurado tendo muitas provas rurais. Às vezes o segurado apresenta diversas provas rurais, mas ele vai lá e preenche a autodeclaração de forma incorreta, respondendo aquele item de forma incorreta. E aquela resposta, ela vai causar a descaracterização da condição de segurado especial desse segurado. E aí, mesmo ele tendo muitas provas, ele vai ser descaracterizado e o seu benefício vai ser indeferido. O que é importante? A autodeclaração está correta, preenchida corretamente, as provas rurais estarem corretas dentro do período que você autodeclarou lá na autodeclaração e você não apresentar contras provas rurais. O que são contras provas rurais? São documentos que vão fazer com que o benefício seja indeferido. Ou seja, você vai apresentar um documento que está caracterizando o segurado como empresário, ou você vai apresentar um documento que está caracterizando o segurado como pedreiro. Então, são documentos que o segurado ele pode apresentar que, no lugar de ajudar a concessão do seu benefício, vai ajudar a indeferir o seu benefício previdenciário de aposentadoria. E o último ponto que eu acredito ser importante é saber montar a linha do tempo rural da aposentadoria do seu cliente ou a sua aposentadoria, se você for o próprio segurado. Não é obrigatório o segurado pedir este benefício ao INSS por meio de um profissional, ele mesmo pode apresentar os documentos, ele mesmo pode preencher a autodeclaração. Agora, o que é importante é você preencher o documento da forma correta, porque se o documento é preenchido da forma incorreta, pode gerar um indeferimento e outra vez, quando você procurar o especialista, o profissional que vai lhe ajudar, pode ser que esse especialista ele não consiga sanar o problema dessa autodeclaração que você apresentou inicialmente. Por isso que é importante você pesquisar o máximo possível para saber o que vai ser importante responder lá na autodeclaração do segurado especial rural, para montar a linha do tempo, que é a linha do tempo rural. O que é a linha do tempo? É aquele tempo necessário para conseguir o benefício da aposentadoria rural, que no caso são 180 meses ou 15 anos de atividade rural. Esta análise será feita a partir da história de vida do segurado, mais a análise do CNIS, mais a análise das provas que o segurado possui. Ou seja, para que você defina a linha do tempo rural do segurado, às vezes o segurado ele vai lhe dizer assim: não, eu passei a minha vida toda trabalhando na roça. Mas aí quando você vai e busca o CNIS do segurado, você verifica que existem vários vínculos lá que descaracterizam a condição dele de segurado especial. E aí no momento desse vínculo, você não pode autodeclarar para o INSS que ele era rural. Porque se você autodeclarar, ele vai ser descaracterizado da condição dele de segurado especial. Então só pode declarar vínculo rural, período rural, realmente o período que o segurado é agricultor, o período que ele não apresenta vínculos urbanos, o período que vai ser importante para que ele consiga o seu benefício. Também não adianta você declarar um período e nesse período que você autodeclarou, você não apresentar as provas rurais, porque a condição vai ser descaracterizada. Para que você declare o período, você tem que ter provas rurais naquele período. Então, a análise da linha do tempo não é só saber que período, é analisar que período pode ser rural e que período não é rural, que prova está dentro deste período e que vínculos do CNIS vão atrapalhar a concessão do benefício previdenciário rural. Tudo isso baseado na interpretação da IN 128/2022, que é a Bíblia do INSS. Se você for segurado, você não vai saber nem o que é IN 128 de 2022. Mas se você é profissional, você já sabe que o INSS, para analisar os benefícios previdenciários, ele se pauta em documentos administrativos. No caso, a IN 128 é a instrução normativa que o INSS utiliza para analisar os benefícios previdenciários atualmente. E lá na IN existe toda a forma de análise das aposentadorias rurais ou do período rural, a forma que o INSS vai analisar para conceder esses benefícios previdenciários, que são as aposentadorias rurais.
E essas são as informações mais importantes sobre a aposentadoria rural em 2023. Lembrar que não é somente isso, são vários e vários detalhes que é importante você conhecer para pedir o seu benefício da forma correta, ou você que é profissional conhecer para pedir o benefício do seu cliente da forma correta, da forma que vai gerar a concessão deste benefício. Eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Se você tem interesse em aprender sobre os benefícios previdenciários rurais, o link para se inscrever no meu curso gratuito dos benefícios rurais vai estar aqui abaixo nesse vídeo. Te desejo muito boa sorte. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.